Olá, amante do terror. SCP-1440 é sobre o que vamos falar aqui hoje. Um velho que conseguiu a imortalidade depois de ganhar o jogo de cartas com a morte. Mas acredite, isso não é uma bênção, é uma maldição. SCP-1440, o velho de lugar nenhum, é um Classic Eater, o que significa que ele não pode ser contido, apesar de já terem tentado várias vezes. Então eles apenas ficam o vigiando, para que ele não chegue perto de civilizações. Ele é um velho de aparentemente 80 anos, mas que não envelhece de forma nenhuma, tanto é que essa aparência está desde quando a Fundação o encontrou, cerca de 50 anos atrás. E o fato deles chamarem ele de velho de lugar nenhum é porque, além de velho, ele não sabe responder de onde e de quando veio. Aparentemente, ele esqueceu disso tudo, o que quer dizer que ele está vivo há mais tempo do que aparenta. O fato dele ser um SCP não é só porque ele é imortal, é porque ele não pode chegar perto de nenhuma civilização ou qualquer tipo de material artificial construído pelo homem. Porque se isso acontecer, depois de uns dias em contato, efeitos adversos a tudo isso vão acontecer à sua volta. Dizendo de forma mais leiga, tudo ao seu redor vai começar a ser destruído. E o mais interessante é que esse raio de destruição vai se espalhando cada vez mais em um círculo perfeito, em uma reação em cadeia. O que pode significar que este SCP pode destruir o mundo, basta ele sentar em algum banco em uma praça e esperar o que vai acontecer. E ele sabe disso, por isso ele se isola em locais onde não tem objetos artificiais ou pessoas. Mas é claro, ele não tem apenas esses dois, ele possui um arsenal inteiro de habilidades. Algumas delas são a manipulação de probabilidade, manipulação psíquica, manipulação da vida, criação de ilusão e etc. SCP-1440, ao contrário do que os seus poderes e a sua classe diz, não é um malfeitor, muito pelo contrário, tem simpatia pelos outros seres vivos, e quando a Fundação tenta contê-lo, ele se permite ser subjugado sem problemas, apesar de todas as formas de contenções terem sido inúteis contra ele. E sobre a aparência, personalidade e habilidades, isso é tudo. Porém, quando se trata da origem, aí é mais embaixo. Vamos começar pelo que todos, ou a maioria de nós, já conhecemos. A entrevista. Eu vou ler as falas mais importantes do SCP-1440, aquelas que revelam muitas coisas, e logo em seguida vou explicar o que elas significam. O primeiro irmão já está atrás de você, doutor. É melhor você se apressar. São 3, diferentes porém iguais. Todos cruéis, todos vingativos, todos capazes de manter um rancor por um longo tempo. Eles são a causa do meu infortúnio e, portanto, causa do seu. O segundo irmão se juntou ao primeiro. O tempo está ficando curto. Solte-me, ou não posso garantir a sua segurança. Talvez já seja tarde demais. O terceiro nunca aparece. Com isso, ele é mais cruel que os 2 irmãos, pois ele sabe que a sua aparência é a única coisa que me libertará. Passei um tempo incalculável procurando por ele, tentando devolver o seu prêmio e aquele que ganhei de seus irmãos. O segundo tá com as mãos nos ombros. Agora é tarde demais. O destino nunca está longe do segundo. Antes que você pereça, meu pobre filho, permita-me dar uma palavra de conselho. Se você optar por desafiar a morte em um jogo de cartas para sua vida, há uma coisa que você nunca deverá fazer: ganhar. Pontos importantes. Primeiro de tudo, SCP-1440 citou 3 irmãos que aparentemente só ele consegue ver, então são entidades. Segundo, disse que se o terceiro aparecer, ele pode se libertar de alguma coisa. Terceiro, ele cita prêmios que ganhou desses tais irmãos. Quarto, ele parecia ter certeza da morte do doutor apenas de ver aquelas entidades. Por último, ele disse que se você jogar um jogo de cartas com a morte, você nunca deve ganhar.
Esses 3 irmãos que ele citou são chamados de The Brothers Death, os Irmãos Morte, entidades mais antigas que a própria criação, entidades que ajudaram na criação da árvore da criação. Ou seja, são entidades mais antigas que o próprio Rei Escarlate, com um nível de poder semelhante ou até maior, pois são rivais. E veja bem, ser rival não significa que um queira algo diferente do outro, mas sim que eles competem por um mesmo objetivo. Não são entidades malignas em si, porque eles são a morte, e a morte deve fazer o seu trabalho, que é conduzir os mortos até o seu devido lugar, seja lá qual ele for. Não nos deixe explícito, mas eu acredito que a ligação entre eles e o SCP-1440 foi a seguinte. Há muito tempo, o velho estava quase no fim da vida, então ele viu os 3 irmãos Morte vindo o buscar, e por causa do medo de morrer, ele acabou desafiando os irmãos para um jogo de cartas, e ganhou. Mas logo ele descobriria que era melhor não ter ganhado esse jogo de cartas. A morte o livrou de morrer, o tornando imortal. Porém, o que era para ser uma bênção acabou se tornando uma maldição, pois a imortalidade para o mortal não é e nunca será uma bênção, pois ele verá todos os seus entes queridos morrerem diante de seus olhos e presenciar o fim do mundo e continuar vivo depois dele. Mas além da imortalidade e da maldição de ter que viver isoladamente, os 3 irmãos Morte lhe concederam prêmios, artefatos que possibilitaram o velho de poder anular completamente os poderes dos 3 irmãos, que apesar de serem entidades poderosas, seguem as regras à risca e cumprem a sua palavra. Os prêmios foram o Elixir da Vida, concedido pela Pequena Morte, uma taça que contém o tão lendário Elixir da Vida. Uma única gota deste elixir pode salvar até o mais doente dos homens, banindo o primeiro irmão, que causa mortes em pequena escala. O Baralho do Destino, concedido pela Grande Morte, um conjunto de cartas que permitem SCP-1440 a controlar o destino, se sobrepondo ao poder da Grande Morte, podendo mantê-lo longe e evitando guerras e outras calamidades. O baralho serve para manter o segundo irmão longe, pois ele pode causar mortes em larga escala. O Saco da Morte Total, concedido pela Morte Total, é um saco que é capaz de conter qualquer coisa dentro dele, das maiores catástrofes até as forças mais terríveis que procuram libertar toda a sua fúria sobre a Terra. Com esse artefato, o velho foi capaz de conter fúrias de tempestades, incêndios que poderiam acabar com cidades inteiras e criaturas que não eram desse mundo, eventos que causariam morte total, até mesmo em escala global. Mas é lógico que esses artefatos podem ser usados por um curto período de tempo, até porque os irmãos Morte não iriam deixar que o velho impedisse eles o tempo todo. Isso é apenas uma hipótese, mas no início, SCP-1440 achava o máximo ter todo aquele poder e conseguir salvar de centenas a bilhões de vidas pelo mundo todo. Mas é claro que depois de alguns anos, tudo isso começou a ficar maçante e viver para sempre não parecia mais uma ideia tão legal assim. Foi aí que a verdade veio à tona. Os irmãos Morte nunca quiseram o parabenizar, e sim o amaldiçoar, pois ele ficaria cansado de viver por tanto tempo e nunca poderia morrer. E por mais que tivesse tanto poder, viver já era sem graça. Além de que ele não podia ficar perto de pessoas, pois ele sabia o que iria acontecer. Sabe aquela entrevista? Então, os irmãos Morte apareceram para o doutor porque ele estava prestes a morrer, se o velho não saísse de lá. Então hoje em dia, ele vaga tentando encontrar o terceiro irmão, pois de acordo com ele é o único capaz de devolver a sua capacidade de conseguir morrer, mesmo que perca todos os seus poderes. Resumindo, ele quer devolver este prêmio dado pelas mortes, pois assim como qualquer mortal,
que foi dado a imortalidade, viver já não é mais uma bênção, e sim uma maldição, e a morte já não é mais um temor, e sim a esperança.